Dentro de escolas, cursos técnicos, entre outras instituições de ensino, vemos a depressão presente em adolescentes. Mas a depressão não está presente só em adolescentes, está presente em adultos, está presente até em famosos que assumiram ter depressão, como Paulo Fernandes, Robin Williams ou Wilson, Michael Jackson, e até figuras religiosas como o padre Reginaldo Rossi, e várias outras celebridades têm ou tiveram depressão. Por mais que pessoas afirmem que depressão é frescura, não é. Depressão é um problema que vem se espalhando cada vez mais e cada dia mata mais. Segundo pesquisas do OMS, Organização Mundial da Saúde, de 2010, cerca de 7 pessoas no mundo têm depressão. Isso equivale a cerca de 400 milhões de pessoas no mundo com depressão. Outro dado da OMS que cerca de 800 bilhões foram gastos com pessoas com depressão de maneira indireta ou direta no ano de 2010. E que isso daqui 20 anos vai ser bem maior, vai dobrar o tamanho dessa lista. Em lista de países que têm maiores índices de depressão, o Brasil está em primeiro lugar, pois depressão é um problema sério. Mas o que a depressão causa em uma pessoa? Para essa pergunta ser respondida, nós falamos com o psicólogo Edson. Olha, uma pessoa depressiva, ela se queixa, né? Principalmente da tristeza. Não é uma tristeza que passa, é uma tristeza que persiste, né? De repente, semanas a fio, essa pessoa começa a perder o vínculo com o seu cotidiano, não quer mais fazer isso, não quer mais fazer, diz assim, eu não tenho ânimo, eu não quero nem sair da cama. Em alguns casos mais extremos, a pessoa inclusive deixa de cuidar de necessidades básicas, ir no banheiro, tomar um banho, passam semanas, dias, não levanta da cama para coisa nenhuma, então se imagina como é que fica, né? A capacidade elaborativa se perde, né? Então esses são casos bem graves. O que leva uma pessoa a achar que a depressão é um drama? Tá. Então, isso no final termina assim. Se eu tô me sentindo assim, os outros de alguma forma se sentem afetados por aquilo, né? A depressão de um também é similar à depressão do outro. Isso Lembra, né? As pessoas querem distância. Não, eu não. Eu não estou assim como essa pessoa. É ele que está, né? Quando ele, no fundo, o que ele está fazendo é negando algo que já está ali também, né? Porque é uma condição humana a depressão. Depressão não dá para você dizer assim, é uma doença, tá? Exclusivamente um distúrbio, talvez, de hormônios no teu cérebro que te produz. Pode até ser isso, né? É uma possibilidade de explicação. Mas se não for exclusivamente isso, são essas relações. Então as pessoas em torno também estão comprometidas e elas preferem pensar que o problema está no outro, sempre no outro. É o outro que é responsável, é ele que está doente, eu não, veja como eu estou legal, né? Então é essa a evitação que todos fazem, né, de qualquer questão de saúde mental. Um tratamento pode ter uma abordagem da medicina através da psiquiatria, né? É bom que tenha, né? Porque existe uma componente que é do sistema nervoso, que é daquele organismo que se desestrutura, que se desregula, né? A sua funcionalidade e que vai produzir os sintomas típicos de uma depressão. Mas esse, na minha opinião, é sempre um dos aspectos, uma das maneiras de você abordar, né? E é difícil que você, por uma abordagem
exclusiva, né, só psiquiátrica, por exemplo, tenha condições de remir, né, aquela pessoa dos seus sintomas. Às vezes acontece isso. Mas o que a gente tem observado, assim, que você precisa entender aqueles sintomas no contexto de uma história de vida. Para falar sobre o que a depressão causa na vida de uma pessoa, entrevistamos uma pessoa que passa por esse mal. Trouxemos Ashley. Quando começou a manifestar depressão em mim, eu comecei a ter muito desmaio, comecei a emagrecer. E o principal, eu me afastei de todo mundo. Pra mim, todo mundo tava bravo comigo, ninguém queria mais saber de mim. Comecei a brigar com todo mundo. Começou assim, a distância. Eu me distanciei de todas as pessoas, todas. Até família, às vezes eu tentava evitar. Então, ali eu comecei, não que eu tenha começado a ver que eu tava com depressão, mas foi um momento da minha vida assim que a minha mãe começou a querer procurar médicos. Então eu procurei médicos de todas as especialidades possíveis para ver desmaio, emagrecimento, essas coisas, né, para ver se não tava com anemia. Eu comecei a ter dormência também. A minha mãe procurou um neurologista para ver se eu não tava tendo início de AVC, essas coisas, né? Se desconfiava de tudo. E o último médico que a minha mãe foi procurar, a última especialidade foi o psiquiatra, que ele disse claramente que era depressão, sem dúvida. Então daí foi a partir dali que eu comecei a entrar com medicamento, só que como a depressão já estava avançada, os medicamentos começaram a não ser suficientes. Então eu fui, um médico me indicou para ir fazer clínica dia. Eu fiz HD durante 6 meses, indo todos os dias e voltando do hospital. Todos os dias, das 8 da manhã às 4 da tarde, o dia inteiro no hospital. E não podendo nem ir de ônibus para o hospital, né? Eu tinha que ir levada por alguém porque a médica achava que eu não estava em condições de andar na rua. Eu acho que hoje eu com 22, e comecei com 18, até o resto da minha vida eu não vou aceitar isso, porque para mim não é uma doença do bem, vamos dizer assim. Não, sei que todas as doenças a gente fala que são coisas ruins, né? As doenças são coisas ruins, mas são doenças que a gente consegue curar, a gente consegue tratar, que a gente tem esperança e tudo. Agora, a depressão não é uma doença do mal, é uma doença que tira a esperança da gente, que afeta o psicológico, que afeta o espiritual, que afeta a alma. A pergunta que fica, depois de tudo que foi retratado nessa matéria: depressão realmente é frescura? Eu sou o Everton Carneiro, desenvolvedor dessa matéria, junto com Lucas Mateus e Luiz Idrel, da Rádio Scarpa, segundo horário da manhã.